Exercícios espirituais da Semana Santa. Léxio Divina da Paixão do Senhor. Oi, aqui é Altieres. É uma alegria trazer esta mensagem até você. Desejo que ela te encontre bem e que teu coração habite a paz. Na Léxio Divina de hoje, nos iluminará o texto do evangelista São João, capítulo 18, versículo 1, até capítulo 19, versículo 42. Capítulo 18, versículo 1 a capítulo 19, versículo 42. A Sagrada Liturgia fixou este texto como o Evangelho lido na Sexta-feira Santa ou Sexta-feira Maior. E nele meditamos sobre os sofrimentos de Cristo. Por isso, neste momento, se desconecte de tuas preocupações, de tudo aquilo que possa te distrair. Dirija-se a um lugar silencioso e, se for possível, que você se recline na sua cama, onde você preferir. E ainda, se for possível, coloque fones para que você mantenha o seu nível de concentração. Esta é uma oração especial. Hoje nós vivenciaremos momentos muito marcantes da paixão de Cristo em nosso meio. Respire, acalmando o seu corpo. Pacificando o teu coração. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de paz e de tranquilidade. Peçamos que hoje Deus nos conduza ainda mais no nosso caminho de conversão e peçamos que Ele nos ajude a descer nos labirintos do nosso coração. Que Ele nos ajude a entender aquilo que nos falta no nosso processo de conversão interior. Respire mais uma vez. E antes de começar a nossa oração, eu peço para que você visite os sentimentos que você traz na tua memória, nos teus afetos, hoje. Como está a tua vida neste momento? Como tem sido a tua vida nos últimos dias? Quais são as alegrias e as dificuldades que você enfrenta neste tempo? Coloquemos tudo isso, toda a nossa vida, sob a proteção de Deus. Coloquemos a tua história, o teu coração, todos aqueles que você ama. Tracemos sobre nós amorosamente o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E peçamos a iluminação do Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, ilumina-nos neste dia para que nós possamos compreender cada vez mais o sentido da nossa vida neste mundo. Faça com que nós entendamos que estamos aqui com um propósito muito nobre e muito santo. Faça com que nós percebamos a sacralidade da vida, que nós entendamos nas pessoas e nas relações toda a santidade que existe. E que nós saibamos identificar a Tua voz quando ela fala conosco nos pequenos e nos grandes acontecimentos. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo,
destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem nu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Subamos o primeiro degrau da nossa Lexio Divina. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, como se soubesse de tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Sou eu. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus replicou: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir a estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a tropa, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és, por acaso, um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: Não o sou. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro, de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou a Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que eu disse. Estes sabem o que ensinei. A estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Perguntou-lhe Jesus: Se falei mal, prova em que? Mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou Jesus preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és, por acaso, também tu um dos discípulos? Pedro negou: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia cortado a orelha: Não te vi eu com ele naquele horto? Mas Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou.
Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos, foi ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dize isso por ti mesmo, ou foram outros que disseram isso de mim? Disse Pilatos: Acaso sou judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam guerreado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És então rei? Jesus respondeu: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas é costume entre vocês que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um ladrão. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça. Cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis o homem, trago para fora para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhe Pilatos: Tomai-o vocês mesmos e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Estas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da sexta hora. Pilatos disse aos judeus: Eis vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos perguntou-lhes:
Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção a um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esta inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas joguemos a sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim cumpria-se a escritura que disse: Repartiram entre si as minhas vestes, e tiraram a sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou-a para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja, fixando-a numa vara de isopo, colocaram-lhe na boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, então, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora ao encontro de Jesus à noite, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, pois os judeus
costumavam sepultar assim. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Respire. Permita que o Espírito Santo nos guie na meditação desta palavra. A nossa viagem pelo tempo e pelo espaço nos transporta hoje para aquela noite que seria a última noite de Jesus entre seus amigos. Depois da ceia, quando se despediu deles e celebrou a Eucaristia, todos se retiraram para um lugar que havia sido antes mencionado, mas que o apóstolo disse que Jesus ia com frequência com seus discípulos. Este jardim ficava depois de um pequeno riacho chamado Cedron, palavra que quer dizer escuro, e foi por muito tempo um cemitério da cidade de Jerusalém, como nos lembra o segundo livro de Reis, no seu capítulo 23, ou o livro do profeta Jeremias, no capítulo 26. São Marcos e São Mateus chamaram este lugar de Getsemane, uma palavra que significa prensa de azeite. Refaça este caminho com Jesus e os discípulos. Eles deixaram a casa onde estavam reunidos, depois do lava-pés, e fazia frio naquela noite. Então eles percorreram as ruas noturnas de Jerusalém, na escuridão. Saíram de suas moradas, caminharam, atravessaram um pequeno riacho e foram até o local que era chamado de Jardim da Prensa de Azeite, Getsemane, onde havia sido também um cemitério. Sabemos que Jesus estava muito triste, pois conhecia o que estava no coração das pessoas. Reveja neste momento, naquela noite, os discípulos e Jesus reunidos naquele lugar, e uma tristeza que pairava sobre eles, enquanto um vento vinha da cidade, trazendo os rumores das vozes das pessoas que se preparavam para a Páscoa. Este santo evangelho não menciona, mas, se você se recordar, o segundo livro de Samuel relata que a última pessoa que havia anteriormente atravessado o riacho do Cedron, em uma situação difícil e também muito triste, foi o rei Davi. Você deve se lembrar disso. Quando ele estava sendo perseguido por Absalão. Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 15. Isto havia acontecido 1000 anos antes. E agora, outro rei faz o mesmo percurso. Embora também triste e embora perseguido por seus adversários, há uma diferença. Desta vez, era pela vontade de Jesus e não porque ele tivesse medo ou corresse perigo. Ele estava acima disso. Sua tristeza era pelo fato de não ter sido ouvido pelas pessoas. E lá está ele nesse jardim. O jardim é um símbolo da criação, do recomeço, e é por isso que Jesus escolheu justamente estar sobre um antigo e esquecido cemitério, que não apenas representa o fim de tudo, como nem era mais lembrado por ninguém. Pois os discípulos não mencionam isso, nem os evangelistas. Jesus inicia ali o seu calvário, que terminará em outro jardim, que também será um cemitério. Hoje, vamos rezar com estes dois símbolos que são o jardim e o cemitério. O lugar do início da vida e o lugar do fim da morte. Perceba, porém, a semelhança que existe entre um jardim e um cemitério.
Caso você nunca tenha reparado, ambos os lugares são o palco de um movimento interminável entre a vida e a morte. Todo jardim é um cemitério das criaturas plantas, das criaturas animais e insetos e até das criaturas pessoas, das criaturas humanas. Todo cemitério é um jardim, com plantas, animais e pessoas. Mas cada um é reconhecido de forma diferente do outro, embora as semelhanças sejam muito grandes. Um é entendido como o lugar da vida e da beleza, o outro, o lugar da morte e da tristeza. Mas note a semelhança que existe entre um cemitério e um jardim. Nossa alma, nosso coração, nossa vida podem produzir beleza ou lamentações. Não existe nenhuma lei espiritual dizendo que a tua vida será um jardim ou que ela será um cemitério. Lembra-te do que rezamos nestes dias. Nossos passos vão na direção que escolhemos. Por isto, Jesus pisa sobre um lugar que foi, as duas coisas ao mesmo tempo. Ele mostra que devemos estar acima disto. Respire mais uma vez. Ao rezar a vida, é preciso lembrar de que há coisas que você permite que te aconteçam e há também coisas ruins que você causa pelo mau uso da tua liberdade. Todas as vezes em que fizestes algo ruim, estarás entrando no cemitério da tua vida. Pensa nisto por um momento. Vamos rezar pelas situações em que você não foi uma boa pessoa. Nas situações em que você levou outras pessoas aos cemitérios da dor, da tristeza, da decepção, da solidão. Tenha coragem, recorde-se disso para que purifiquemos esta memória, este fato. Reza estas situações. Simplesmente, ao te lembrares delas, elas estão sendo colocadas em oração. Coloque nitidez nestas lembranças. Reveja cada detalhe. Tu levaste alguém ao cemitério pela tua raiva, pelos teus defeitos, que achas que ninguém percebe, mas Deus está vendo tudo e as pessoas também percebem. Não tenha pena de ti e não se reconheça nessas atitudes. Não seja como Judas, que também não se reconhecia pecador. Você pode muito mais do que isso. Respire mais uma vez. Todas as vezes em que você permite que o mal que alguém te fez te atinja, também está entrando num cemitério. Aqui vamos rezar agora pelos males que alguém fez a você. Recorda-te de uma situação dura que alguém fez contra ti. Coloque também toda a nitidez nesta situação. Pode estar acontecendo hoje, pode ter acontecido no passado, mas deixou marcas na tua existência. Pode ser esta situação que já rezamos antes, neste retiro em outra Léxio. Pensa mais uma vez nesta situação. Rezar por estas lembranças e sofrimentos só está te fazendo bem, pois está liberando um peso muito grande da tua memória, do teu coração e da tua alma. Reveja a situação de dor que você experimentou, causada por quem não imaginavas que fosse capaz disto. Veja cada detalhe da situação.
Agora, quando respirar, imagina que o vento do Espírito Santo vai até o fundo do teu coração, da tua alma e da tua vida. E quando você deixa esse ar sair, toda a sensação de peso, de tristeza vai sendo carregada para fora. Por isso, respire mais uma vez. Permita que o Espírito Santo entre e faça a limpeza profunda. Respire. Deixe sair toda esta carga, toda esta poeira acumulada, toda essa tristeza. Respire mais uma vez. E quando este ar vai saindo dos teus pulmões, você também vai se sentindo bem. Cada acontecimento da tua vida vai sendo purificado, mas especialmente estes sobre os quais estamos rezando. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente, e deixe o ar sair. Tua vida sempre acontecerá sobre jardins ou cemitérios, mas o que precisas lembrar-te é de que, como Jesus, é necessário estar acima de tudo isso. É preciso que você se coloque acima de tudo isto. Olha para o céu estrelado daquela noite naquele jardim. Jesus olhava, se lamentava porque não haviam entendido nada, mas ele estava pensando em ti. Sim, ele, o teu Criador, estava pensando em toda a tua vida e desejando que tu soubesses que não importa se o que está à tua volta são túmulos ou canteiros, ele estará contigo. Onde as estrelas estão no céu é onde se dirigia o olhar de Jesus naquela noite. Olhe para elas também. Nelas está uma mensagem de que você foi feito para as coisas do alto, que o teu lugar é o céu. Encontre o olhar de Jesus em direção ao cosmos. Jesus pensava em ti. Sinta a ligação dele contigo neste momento. Respire mais uma vez. Quando os guardas vieram para prender Jesus, depois da traição de Judas, houve um confronto, uma luta. E sabemos que São Pedro, com sua autenticidade e simplicidade, foi um dos que mais se indignou. Ele não cabia em si de tanta indignação. Tomou a sua espada e, naquela luta, feriu possivelmente alguns soldados, inclusive cortando a orelha do sumo sacerdote. Aqueles que vieram prender Jesus não entendiam bem, mas sabiam que estavam diante de uma pessoa incomum, de uma pessoa muito diferente. Sabemos disso, pois, quando o evangelista narra que, no momento em que ele perguntou a quem procurais, eles caíram por terra. Pelo que se percebe, o grupo dos discípulos teria conseguido impedir que os soldados levassem Jesus, pois foi ele mesmo quem interviu, disse a eles que estavam acompanhando, que acompanharia os soldados, mas que os soldados deixassem os discípulos. Quando ele é levado, agora nós passamos a um outro ambiente. E eu peço que você refaça essa cena com a tua mente. O pátio da casa do sumo sacerdote é onde Jesus foi levado. Este pátio é um símbolo poderoso que vamos encontrar e rezar nesta Léxio Divina. Este pátio fica em uma casa que deveria ser santa, mas onde se comete injustiça e pecado. O Deus do universo, naquela madrugada, pisou o pátio daquela casa. Ultrapassou a soleira daquelas portas, mas o seu dono não o reconheceu. Justamente seu dono, que era a pessoa que falava e agia em nome de Deus. Olhe bem para aquela casa, feita de pedras, com muros muito altos também de pedras.
um portão forte de ferro e um pátio grande. O Evangelho está ensinando que esta casa é uma representação da tua vida. Aquele morador, o sumo sacerdote, é você. Mas vamos colocar o nosso foco na cena que acontece no pátio, no quintal daquela casa. Há um detalhe que o santo evangelista destaca. Como era noite e estava frio, os soldados fizeram fogo para se aquecerem. É como se São João quisesse lembrar que o fogo, símbolo da cruz, que deveria estar dentro da casa, estava do lado de fora. Nem mesmo Deus, entrando naquela casa, fez com que ela se iluminasse e se aquecesse, embora Ele próprio fosse a luz e o calor. O fogo ficava, então, fora, no pátio. Esta casa que você observa agora te faz lembrar de que não adianta ser uma pessoa que entende de religião, que conhece a palavra, que recebe os sacramentos, mas já se acha santa e justificada. Você e eu não somos assim. Recorde-se daquelas pessoas que sempre transferiram para os outros a responsabilidade sobre suas vidas. Muitas vezes eu vi pessoas mudando de religião porque acharam que a mudança externa faria algum efeito sobre o interior delas, que na verdade estava já comprometido, frio, desaquecido. É claro que não faria nenhuma mudança, mas poderia funcionar como uma boa máscara. Os defeitos que você tem te acompanham para onde quer que você vá. Aquele sumo sacerdote se achava assim. Não seja esta pessoa pretensiosa. Acolha os ensinamentos do Evangelho no teu coração. Repare em cada pequeno detalhe deste texto sagrado, no qual Jesus fala muitas e muitas coisas para a tua vida. O nosso fogo, a nossa chama, a luz interna tem que iluminar o interior da nossa vida, não apenas o exterior. E aqui eu me lembro, por exemplo, daquelas pessoas que ficam nas escadarias das nossas paróquias com a Bíblia nas mãos, diante das nossas catedrais, gritando, bradando contra a fé. Nós também podemos fazer uma atitude parecida com aquela, se a gente se acha superior. A parte de fora da casa que o texto narra é a parte externa da minha vida. Essa parte precisa ser alcançada pela luz, mas a luz precisa vir de dentro. Aqui vou te lembrar um conselho de nossos pais. O meu pai sempre dizia: para acender uma grande fogueira é preciso uma pequena faísca. É uma mensagem de consolação, porque se hoje eu ainda não sou completamente convertido, isso pode começar a acontecer. Valoriza o teu processo de conversão. Faça com que ele seja algo sério, não seja algo descomprometido. Usa esta quaresma, esta Semana Santa, este retiro, para valorizar o teu processo de conversão e comece a se lembrar disso nos outros dias. Não faça destes ensinamentos um teatro. Como fez aquele sumo sacerdote, como fazem tantos falsos cristãos que só sabem usar uma máscara de convertidos, mas cuja casa, e às vezes até o pátio, anda às escuras. Neste tempo, procura a tua conversão interior. Respire mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo nos auxilie nesse sentido. Um detalhe importante, do qual ninguém se lembra, é que toda fogueira é acesa com madeira. A fogueira da nossa conversão também precisa de algo para
poder produzir luz. O que seria esta madeira? Entre muitas outras coisas, a nossa fé precisa de conhecimento para crescer e ganhar foco. Foco que, aliás, é uma palavra latina para fogo. Se você não é uma pessoa que lê, se você não é uma pessoa que busca conhecimento, você vai alimentar a tua fé com gravetos. Você pode achar estranho eu dizer, com todas as letras aqui nesta meditação, que é preciso que tu sejas uma pessoa de leitura, mas não ache estranho. Lembra-te de que Jesus só foi parar naquela casa com as luzes apagadas porque aquele era um povo de ignorantes com as luzes apagadas, porém ignorantes que se achavam sábios. Cuidado, não julgue essas pessoas, porque somos idênticos a elas. Pode até ser que você não queira concordar comigo, mas eu e você adoramos eleger Messias para nos salvar de todas as nossas preocupações, de todas as nossas responsabilidades. Enquanto acreditamos na ficção de que tudo depende daquele falso Messias, eu posso ficar na minha inércia, no meu apagamento. Foi exatamente isto o que aquele povo fez. Preferiu ficar no seu apagamento. Escolheram seus falsos messias e rejeitaram as palavras de vida do verdadeiro mestre. Essa escolha deles é muito clara, por exemplo, quando escolhem Barrabás. Barrabás não era somente um ladrão. Ele também, segundo os estudiosos, era um revolucionário, era um messias, um falso messias. Mas a escolha daquele povo ignorante foi esta. A luz de Jesus incomodava. Por isso, procura alimentar teu espírito com a leitura. É claro que leia livros religiosos, principalmente. Nós temos fantásticos teólogos, que são nossos sacerdotes, nossos leigos, nossas religiosas santas. Mas não apenas isso. O Espírito Santo é quem nos doa o dom da ciência, isto é, do conhecimento. Lembra disso. Ler, conhecer a nossa doutrina, entender o que nos dizem aqueles que pregam a nossa fé é parte importante do processo de crescimento nesta fé. A nossa igreja tem 2000 anos. Você não pode pensar que vai compreender tudo dela apenas com base no que a tua catequista te disse quando tu eras uma criança. Ela te fez iniciar no caminho do crescimento, mas ela esperava que você fosse além daquilo. O conhecimento aumenta a nossa fé, ao contrário do que dizem algumas pessoas mal informadas. Faça o propósito de ser uma pessoa de leitura para que você tenha com o que alimentar a tua fé. Você precisa crescer. Se você não é uma pessoa que lê, inclusive a compreensão dos sagrados evangelhos que estão repletos de símbolos, repletos de mensagens, repletos de verdade, não aparecem para você. O fogo da nossa fé também é alimentado pelas nossas leituras. Não seja como aquelas pessoas. Respire mais uma vez. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus a graça de que você passe a ser uma pessoa de leitura diária. Eu conheço muitas pessoas que nem frequentaram a escola, mas que aprenderam a ler pela graça de Deus e todas as manhãs, muitas vezes também todas as noites, quando não em outros momentos do dia, elas estão com os olhos postos em vários tipos de livros, principalmente livros espirituais, das nossas santas editoras. Se você não ler, o teu mundo não vai se ampliar. A madeira
do fogo que precisa ser acendido na tua casa também é a madeira do conhecimento. Respire mais uma vez. Agora pense na pessoa de São Pedro, naquele pátio frio, naquela madrugada, procurando se esquentar naquele fogo e naquele pátio, justamente onde ele não gostaria de estar. Ele estava abalado com tudo o que acontecia diante dele. E vemos o episódio em que ele nega que conhecia Jesus. Faz isto por 3 vezes. Justamente um pouco antes, ele foi aquele que poderia ter recebido a mesma condenação de Jesus, porque na luta dos discípulos contra os soldados, ele foi um dos que mais se destacou. Inclusive chegou a ferir um funcionário de alto escalão. Não pensem que o funcionário do sumo sacerdote era uma pessoa simples. O que vemos é que podemos chamar de fidelidade confusa. Ele lutou lá, mas aqui ele diz que não conhece Jesus. Nas palavras dele, ele negou que conhecesse Jesus. Mas o fato é que ele não tinha abandonado o Mestre. O Evangelho narra que são 2 os discípulos que estão nesse momento aí. Um, a quem o Evangelho não nomeia, e outro que é Pedro, que se destaca. Pedro incomoda. Eu e você também temos nossa fidelidade confusa, igual a Pedro. Às vezes ela nos faz parecer infiéis. Às vezes ela é forte e vigorosa. Muitas vezes queremos ouvir gente que fala aquilo que queremos ouvir. Veja esse exemplo. É quando a nossa fidelidade é confusa. Às vezes ouvimos gente que fala igual a nós, nos nossos preconceitos, nas nossas intrigas, e ficamos contentes, porque então não é apenas um porco brincando na lama, mas são 2 ou 3 porcos brincando conosco. É isto que se chama fidelidade confusa. Fidelidade confusa é, por exemplo, entrar naquela onda tão conhecida de dizer que placa de igreja não salva ninguém. Geralmente, este tipo de frase, que é contra o Evangelho, vem sempre antecedida de uma regra que eu não quero seguir, que está no Evangelho, que está na Escritura, que está na tradição. Cuidado, não repita nunca mais isto. E oriente a quem repete essa frase. Jesus fundou uma igreja. Significa que ele deixou um conjunto de ensinamentos. Jesus não deixou ensinamentos diferentes uns dos outros. Entenda que há muitos falsos profetas, seja no meio religioso, como estamos vendo muito, seja no meio político, seja nos 2. Um se beneficiando da fidelidade confusa das outras pessoas. Mas por que mencionar a política aqui? Por um fato muito simples. Jesus era um prisioneiro político também. Todos os ensinamentos que ele trazia chocavam-se contra o muro da política e da religião daquele tempo. Fuja disto. Além de procurar ler, ouça o que o Santo Padre, o Papa, nos diz. Ouça também o teu bispo se ele está em comunhão com o Papa. Para uma pessoa que não tem entendimento, que não tem leitura, é muito difícil ela pensar que a religião entra nos domínios da política e vice-versa. Existe uma palavra muito própria para isso, chamada promiscuidade. É o que estamos vendo no nosso tempo. A promiscuidade daqueles dias, entre política e religião, produziu a vítima, que é o nosso santo e sagrado Messias. Se a tua fidelidade for clara, se ela não for confusa, significa que a luz do Espírito Santo brilha de dentro para fora. Isso não é uma ilusão ou um teatro, como o teatro em que vivia aquele sumo sacerdote. Respire mais uma vez, pedindo o discernimento do Espírito Santo. Agora caminharemos mais um pouco com Jesus naquela madrugada fria. Quando saiu da casa do sumo sacerdote, ele foi escoltado para a prisão e o palácio de governo do governador romano, que era Pôncio Pilatos.
Naquele tempo, Pôncio Pilatos representava um poder externo sobre os judeus. Perceba isso, poder externo. Nada era feito sem as ordens de Roma e o país era uma simples colônia do Império. Jesus, o supremo rei e criador, agora se encontra com uma pessoa que acreditava que tinha amplos poderes. Mas Jesus o ensina que nenhum poder teria se não tivesse sido dado do alto. Até aqui Jesus nos ensina. A figura de Pilatos representa para nós os poderes externos que rondam a nossa vontade, que exercem influência sobre nossos desejos e decisões. Os judeus dependiam de Roma, pois se tornaram escravos dos romanos. Assim somos nós, quando nos deixamos escravizar pelas nossas paixões desordenadas, pelos nossos desejos confusos e aquilo que acreditávamos que nos dava prazer passa a comandar a nossa vontade. Ficamos escravos. Vamos rezar isto neste momento. Primeiramente, entenda que uma paixão ou desejo desordenado que temos acontece porque temos alguns buracos ou lacunas na nossa vida, como já rezamos. Quase sempre, uma situação de falta vai gerar uma situação de excesso. Você conhece a história daqueles pais que passaram por dificuldades na infância e quando têm os seus filhos, os entopem, isto mesmo, os entopem de todas as coisas que eles, os pais, não puderam ter na infância. Ou então repare como no Brasil temos o hábito estranho de vestir crianças e jovens como pequenos adultos em roupas de férias, bermudas, bonés, tênis para os meninos e roupas curtas, sandálias e maquiagem para as meninas, uma fantasia de férias. Nunca colocamos roupas de trabalho nessas miniaturas de pessoas. Digo, de adultos. Esta atitude mostra o desejo oculto dos pais de que a vida dos filhos seja uma eterna temporada de férias. Repare bem nisso. Veja que uma situação de falta que me aconteceu pode terminar em uma situação de excesso, que vai estragar a mim ou aos outros. E no caso, que eu acabei de lembrar, estamos vendo uma geração de jovens imaturos e abobalhados, porque ninguém os preparou para a vida de verdade. Eu nunca vi uma mãe ou um pai colocar nos filhos uma fantasia de roupa do trabalho, para que ele viva, para que eles façam as coisas do dia a dia. Mas sempre a gente coloca isso. É estranho de dizer isso, eu sei, porque eu sei que você nunca reparou nisso. Passe a reparar. Por isso é necessário, utilizando esse exemplo, encontrar em nossa vida quais são as coisas ou situações que nós achamos que nos fizeram falta no passado, que nos fazem falta no presente e que achamos que podem nos fazer falta inclusive no futuro. É só olhando para o que pensamos que nos faz falta que vamos entender onde poderemos cair. Os poderes externos que exercem autoridade sobre nós têm uma base muito simples. Eles podem perder seu poder sobre nós se você e eu entendermos que eles não são reais, mas uma criação das nossas vontades. Nas atitudes do povo e dos soldados, como vemos no Evangelho, revelam como reagimos ao ouvir ou conhecer algo de que não gostamos. Jesus foi até eles com um reinado de amor e de perdão, como vem até mim e até você. Mas em sua dureza, eles só estavam preparados para um reinado do poder, do castigo e da violência. Muitos de nós somos assim também. É desta forma que eles tratam o Senhor Jesus, da única forma que conseguiam e sabiam. A casca que eles haviam criado era tão dura que eles só sabiam dar violência. Batem em Jesus. Como aquele jovem poderia saber
ousar saber mais que os velhos preconceitos daquela gente sobre o mundo? Veja a indignação deles. Maltratam o Senhor. Como é que aquele rapaz ousava questionar a eles sobre a necessidade de corrigirem os vícios? Em duas ocasiões, vimos como aquelas pessoas eram cínicas e hipócritas. Tiveram coragem, por exemplo, de agredir Jesus desde o jardim do Getsemane até ali, diante do governador romano. Mas, quando foram entregar Jesus a Pilatos, São João nos conta em detalhes que os judeus não entraram no pretório, isto é, onde o governador estava, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Hipócritas. É isso que eles eram. O coração deles já estava contaminado, cheio de veneno, de ódio, de ignorância. Eles não conheciam nem a própria religião, não se informavam. O fogo que havia no coração deles, se é que havia, era alimentado por gravetos de preconceitos, cavacos de orgulho e folhas de arrogância, igualzinho a muitos de nós. Da mesma forma, a gente acha que sabe tudo que conhece, mas não. Em outro momento, quando Pilatos tenta jogar a responsabilidade pela morte de Jesus para eles, que já o haviam condenado, eles reagem dizendo: não nos é permitido matar ninguém. Claro, não era permitido, mas já haviam matado nosso Senhor nas suas intenções. Ali somou-se a ignorância e a dominação das paixões, que são os aspectos que estamos rezando hoje. Eu e você podemos fazer coisas horríveis se o que nos move é nossa ignorância e as realidades que nos dominam. A casa do sumo sacerdote representa a ignorância. Por isso eu pedi que você seja uma pessoa de leitura. Peço. O palácio de Pôncio Pilatos representa o vício, as paixões, a dominação externa. É desta combinação que resultou a morte de Jesus naquele tempo. Desta combinação resultam capítulos muito ruins de nossas vidas. Sempre que a ignorância e as dominações externas exercem influência sobre nós, nós somos levados por elas, porque nós não temos como reagir. Se não conhecemos e se não somos libertos dos vícios. Respire mais uma vez. Há mais dois ambientes para caminharmos com Jesus nesse dia. Lendo o Evangelho de hoje, é possível perceber por quanto tempo se arrastou o sofrimento de Cristo. Ele não havia dormido a noite toda. Havia sido maltratado e de forma muito pior que o santo evangelista escreveu. Jesus foi torturado das piores formas, que nem você nem eu podemos imaginar. Seu corpo estava coberto de feridas, de hematomas profundos, de sangramentos. Ele havia sangrado muito, inclusive embaixo da sua túnica. Quando os soldados tiraram a túnica dele, não tiraram devagar. Arrancaram com força. E aquelas feridas que estavam secando, porque ele estava sendo torturado desde a madrugada, possuía coágulos de sangue. Quando eles arrancaram a túnica, aquelas feridas secas saíram junto com a túnica e começaram a sangrar mais uma vez. Ele não havia comido nada, estava no limite da exaustão. Mesmo assim, teve de carregar sua pesada cruz, que poderia ter mais de 50 quilos, segundo os historiadores. Acontece que ele estava muito fraco. Os soldados costumavam dar uma bebida que funcionava como uma espécie de anestesia, um narcótico, para que a pessoa condenada conseguisse aliviar as dores e carregar parte da cruz ou a cruz inteira. Os evangelhos dizem que ele não tomou esta bebida. E São João menciona que ele levou a cruz, não parte dela. Pelo caminho,
Jesus caiu algumas vezes e teve ajuda para carregar a cruz. Reveja essa cena com cada detalhe. Você sente alguma coisa sabendo de todos esses elementos? Ou para você é indiferente esse sofrimento que Jesus passou? Neste momento, eu me sinto muito triste. É possível que você também. É possível que você também esteja experimentando as lágrimas neste momento tão difícil. Então vou meditar os detalhes que preparei. Mas trago uma verdade para você, que é uma pessoa de coração sincero. Preste atenção. Este momento é de conversão. E é impossível ouvir o pouco que acabei de dizer e não mudar de pensamento. Se em algum momento você cometeu a maldição de apoiar algum político ou alguma pessoa que apoia a tortura de um ser humano, vá se confessar e mude de opinião. Pois quem diz isto é claramente inspirado por Satanás. Independente de ideologia, de esquerda ou de direita, saiba reconhecer o poder e as palavras dos filhos das trevas. Nós, os filhos da luz, devemos defender a vida em qualquer instância, desde a concepção até a sua consumação. Nosso Deus veio ao mundo e assumiu a nossa condição. Foi um jovem, como os nossos jovens. Você tem filhos? Você conhece pessoas nesta idade que Jesus tinha? Jesus era um jovem e foi torturado barbaramente. Há muitos entre nós que falam com orgulho e aplaudem pessoas que apoiam a tortura. São cegos iguais àqueles que condenaram Jesus. Não podem se chamar de cristãos pessoas que apoiam a tortura. Duvide destas pessoas. Fique com os ensinamentos do Evangelho, dos quais a Igreja é a guardiã. Já que outros líderes religiosos também falam que a tortura tudo bem. Então eles estão dizendo que, tudo bem, torturar Jesus. Saiba entender o que é que o Santo Padre fala. Ele que é o primeiro guardião. E também os bispos em unidade com ele. Por isso é preciso que você seja uma pessoa de conhecimento. Respire, pedindo que o Espírito Santo tire do teu coração toda a pretensão de que você já conhece todas as coisas. Nós não conhecemos. Respire mais uma vez. O lugar onde vamos acompanhar Jesus, depois de todo o sofrimento na cruz, é quando ele é retirado desta cruz. Duas pessoas aparecem quando menos se espera. Os apóstolos estavam com o coração destruído e provavelmente não sabiam como reagir. A maioria dos discípulos estava assustada. E aí que aparecem José de Arimateia e Nicodemos. São João diz que, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos a autorização para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi então e retirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos. Eles eram discípulos, mas não tiveram medo de se expor naquele momento. Não tiveram medo de mexer com o condenado. Retiraram o corpo de Jesus da cruz e o sepultaram. Eles representam os discípulos que souberam ler os sinais dos tempos e foram diferentes da massa do povo. Eles são os discípulos que procuraram conhecer. A gente vê, por exemplo, ambos perguntando para Jesus sobre vários aspectos da Sagrada Escritura. Eles são aqueles que buscaram o conhecimento. E são também aqueles que não se deixaram influenciar pelos poderes externos ao nosso coração. Eles não têm medo de Pilatos.
Eles dialogam com Pilatos. Perceba, e encerrando, Jesus terminou sua trajetória em um jardim que possuía um túmulo, onde ele havia começado, da mesma forma como havia começado. Mais uma vez, ele nos ensina que devemos olhar para a nossa existência da mesma forma. Pois realmente a nossa vida acontece sim entre túmulos e flores, mas o essencial não está aí. A morte não tem a última palavra. Subindo o nosso terceiro degrau da Lexio Divina de hoje, faça uma oração para Deus a partir de algo que chamou a tua atenção neste sagrado Evangelho. Procure colocar diante de Deus aquilo que está no teu coração. Quarto degrau, contemplação. Hoje você se coloca com Jesus mais uma vez em um jardim. Quero que você imagine-se nesse momento em um jardim, com Jesus, olhando as estrelas da noite. Você não está mais naquele tempo, mas está aqui, no seu tempo. Em um ambiente ao ar livre, um jardim noturno. Sobre vocês, sopra uma brisa tranquila que balança as folhas das árvores e tudo está em harmonia. É uma noite de leve calor e o clima é agradável. Jesus está ao teu lado e com ele, sentado sobre a grama, você apenas observa as estrelas do céu noturno, que se movimentam na imensidão do espaço e na extensão do tempo. Está com você Jesus, o Criador de toda a realidade. Imagine que Jesus, com as mãos chagadas, marcadas pelas feridas da cruz, este mesmo Deus eterno aponta o espaço sideral e te diz que mais importante que cada uma daquelas estrelas é o teu coração. Que ele não seja um cemitério, mas que ele seja um jardim eterno. Porque este coração é o território mais sagrado que qualquer outro neste mundo ou em outros. É do teu coração que nasce a vontade e o impulso de fazer algo bom, belo e verdadeiro, por você, pelas pessoas que você ama, por este mundo, por este tempo. Fixe na tua memória esta bela imagem de você sentada ao lado de Jesus, observando o céu noturno. Esta é uma imagem da eternidade. Todas as vezes em que você precisar se acalmar dos teus sofrimentos, das maldades que fizerem contra você, lembre-se que você sempre olha para os céus, sentada ao lado de Jesus. Experimente uma sensação de paz e de tranquilidade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei
que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Abençoe-nos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.